O tremor parkinsoniano, como que a gente avalia? A gente solicita para que o paciente, ele já vem na história, né? Na história você vai perguntar para ele, o seu tremor é pior em repouso, quando a mão está parada? Ou o seu tremor é pior quando você faz um movimento, quando você pega um copo, quando você pega uma colher? A família já traz a informação que o paciente tem um tremor nítido, né? Um tremor principalmente quando ele está em repouso. E como que a gente avalia o tremor do paciente? Então, no primeiro momento, a gente pede para o paciente descansar as mãos sobre as pernas, igual essa paciente está fazendo aqui. E vocês vão observar que é difícil da gente flagrar um tremor parkinsoniano, às vezes, nessa posição. E aí a gente pede para o paciente fazer uma semipronação dos braços e repousar sobre as coxas. No vídeo vai ficar muito mais fácil de ver. Isso a gente sensibiliza o achado do tremor. Então a gente precisa fazer isso, deixar o paciente ali com a mão semipronada. Uma outra forma de sensibilizar o tremor é fazer o que a gente chama de coativação. Você começa a conversar com o paciente, pedir para ele contar de forma inversa, de 20 até 1. Isso intensifica um tremor. Tá bom, pessoal? Detalhe aqui, o tremor, quando ele é visto nessa posição aqui, talvez ele tenha uma especificidade maior para a doença de Parkinson do que quando ele é visto em semipronação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então a semipronação, ela sensibiliza o tremor, ou seja, ela deixa mais fácil de aparecer, mas ela tira um pouco da especificidade. Outra coisa muito importante, o tremor parkinsoniano é tremor de repouso e que melhora quando o paciente assume uma ação. Mas geralmente o paciente está ali tremendo o braço, né, em repouso, aí ele assume uma ação, melhora, daqui a pouco ele treme de novo, o que a gente dá o nome aí de tremor reemergente. Outro conceito importante, lembrar que nem todo tremor de repouso é tremor parkinsoniano. Então, o contrário aí do tremor parkinsoniano, que é o tremor essencial, que é em repouso não treme e na ação treme muito, ele também pode tremer em repouso, só que ele vai tremer ainda mais na ação. E aí existem outros tremores também que tremem em repouso. A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for falar de tremor propriamente dito, lá dentro das síndromes hipercinéticas. Outra coisa, tremor parkinsoniano geralmente é mais intenso nas mãos, pode pegar os pés, é assimétrico, é um tremor de repouso, em pronação, supinação, que a gente fala em contar moedas, e pode atingir também mento e língua. Vamos ver o vídeo dessa paciente? Essa paciente tem diagnóstico de doença de Parkinson. Então observe um tremor que não dá para ver quase no vídeo, para ser bem sincero, eu vou dar um zoom aqui para a gente ver se a gente consegue flagrar algum tremor nessa paciente. Mas olha só, quando ela faz a semipronação do braço, observem, ó, um tremorzinho na mão direita. A esquerda bem menos. E que quando estava nessa posição, ó, a gente quase não conseguia ver. Talvez aqui o polegar dela mexendo um pouquinho, mas bem difícil. Mas lembrar que essa posição talvez tenha uma especificidade maior. Então, a gente sensibiliza o tremor, pedindo para a paciente assumir essa posição. Observe um tremor assimétrico de repouso, pior à esquerda, de amplitude grande, que a gente fala, né? É uma amplitude que a gente consegue ver aí aos olhos nu. E uma frequência média, né? Que a gente média para baixa, né? Um tremor lento, tremor parkinsoniano. E observem aqui agora que essa paciente também tem um tremor do queixo, um tremor de mento, que é bastante comum na doença de Parkinson. Ó, no tremor parkinsoniano. Aqui vocês conseguem ver, observem. Observe aqui o tremor reemergente, né? Ela ficou um tempo sem tremer. Quando ela assume a postura, daqui a pouco ela começa a tremer de novo.
bem característico de doença de Parkinson, o tremor reemergente. E agora eu vou dar um zoom aqui, ó, no mento dela, um tremor aí, que pode vir acompanhado do tremor das mãos, que é o mais típico. Lembrar que 70 a 80% dos pacientes com doença de Parkinson que vão ter tremor, mais ou menos aí 20 a 30% desses pacientes não vão ter tremor. Não encontrou tremor, tem que ligar o sinal de alerta para ver se você não está frente a uma síndrome parkinsoniana atípica, ou seja, outro diagnóstico que não seja doença de Parkinson.